Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos, capítulo 22, versículo 15. Porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Se nós observarmos, nós temos dois ides. Ide, pregai o evangelho, ide, ensinai as nações. Para ensinar as nações, você tem que conhecer a Bíblia, você tem que estudar. Mas para pregar o evangelho, você não precisa de pré-requisito nenhum. Basta você falar daquilo que você viu e ouviu. Todo mundo é convidado a fazer isso. Todos os crentes, todos os obreiros, todos os líderes. É função de todo mundo. E Paulo fala ainda para Timóteo, é a tempo e fora de tempo. Mas Deus não preparou. É a tempo e fora de tempo. Mas não sei o que falar. Fala aquilo que você viu e ouviu. O problema é que testemunha não pode ficar de boca fechada. Testemunha tem que abrir a boca. E do que você vai falar? Daquilo que você viu e ouviu. Então não é difícil. Se for difícil, não é impossível. É só uma questão de encarar a primeira, segunda, terceira vez, depois vai. Fomos chamados para ser testemunhas. Testemunhas. Esses dias eu vi um vídeo na internet sobre o trigo. Um homem, um plantador, um agricultor, ele fez um vídeo mostrando o joio e o trigo. Eu achei interessante. São parecidíssimos. Joio e trigo são parecidíssimos. E a partir daquela parábola de Jesus, né? Que Deus semeou o trigo e o inimigo semeou o joio. Você sabe que dentro da igreja tem joio e trigo. Mas qual é a diferença entre o joio e o trigo? Aí ele mostrou no vídeo, vou mostrar para vocês a diferença entre o joio e o trigo. Igualzinho, coisa fabulosa. Aí ele pegou o trigo e esfregou assim na mão. Assim. Aí debulhou aquilo tudo e aí ele mostrou. Aí apareceu a sementinha de trigo, que posteriormente é beneficiada para produzir a farinha e o pão. Agora eu vou mostrar para vocês o joio. E ele pega o joio, esfrega na mão. Depois que ele termina de esfregar, não tem semente, não tem nada. O joio nasce junto com o trigo, cresce, atrapalha o crescimento do trigo, leva os nutrientes da terra para si. E se você arrancar um, sai o outro. Mas ele não produz nada. Ele não tem nada. Não tem sementinha nenhuma. Daí você tira já uma grande lição, né? A igreja está cheia de crente. Mas qual é o que produz fruto e qual é o que não produz fruto? O que produz fruto é aquele que faz alguma coisa para a obra de Deus. Aquele que produz fruto é aquele que testemunha, é o ganhador de almas. Aquele que produz fruto faz alguma coisa. Agora, a gente olha na internet, as pessoas querem pregar o evangelho, mas elas ficam vendo vídeos para achar algum defeito. E se você for procurar erro nos meus vídeos, você vai achar, lógico. Erro
Falar, eu sou Caissara, falo rápido demais, às vezes troco palavras, letras. Se você for procurar erros de expressões, é simples, é só isolar uma fala num pedacinho. É muito fácil, todo mundo sabe disso. Você faz um discurso enorme, fala um monte de coisa, isola um pedacinho e consegue até achar algum erro. Por quê? Porque a conclusão vem depois, tira do contexto, é fácil. Mas isso não é testemunhar. Isso não é pregar o evangelho, não foi isso que Deus falou, não foi. Você está muito enganado, meu irmão. Você está muito enganado, meu amigo. Testemunhar é contar aquilo que ele mandou contar, aquilo que você viu e ouviu, para edificação de almas, para conversão de vidas. Gente, tem um monte de gente enganada na internet. Se você observar, eu faço vídeo de 7 minutos, só 7 minutos. É a média, uns mais, uns menos. Mas a minha mensagem é clara. Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo, oferece a vida eterna. E junto com a vida eterna, um pacote de bênçãos para todo mundo que quiser aceitar. Pode assistir os vídeos e ver se a mensagem não é essa. Sempre foi, sempre será. Eu não vou pegar vídeo de ninguém para ficar achando defeito. Isso não é pregar o evangelho. Alguém te ensinou errado. Você foi chamado para ser testemunha. Você vai ver, ouvir e falar, e principalmente daquilo que está escrito nesse livro. Todos são chamados para testemunhar, porque está escrito: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Está bem claro. A tempo e fora de tempo. Por isso, se levante e comece a produzir frutos, porque você é trigo, você não é joio. Joio é improdutivo. Trigo produz a semente que, beneficiada, gera o pão que alimenta as vidas. Eu vou ler 2 textos bíblicos. O primeiro está em 1 João, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Depois, em 1 Pedro 2 e 24, está escrito assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Aí surge a questão, né? Eu tenho que ser testemunha? Vou testemunhar o quê? Vou falar o quê? Não sei o que eu vou falar. Esses versículos que eu acabei de ler estão dizendo boa parte do que você vai falar. Você vai falar do que você leu, do que você viu, do que você ouviu, sobre o próprio Cristo, sobre a obra da redenção. Como que o ser humano estava numa situação degradante, terrível, e como Deus mandou o seu Filho unigênito para morrer na cruz, para salvar a nós, pecadores, para remir a nossa vida, as nossas almas. Você vai falar dele. Olha, tem assunto para você falar a vida inteira. Você vai falar do que ele passou para a salvação das nossas almas. Você vai contar tudo que ele passou. Por exemplo, tem salmo
Tem texto que mostra o sofrimento dele na cruz, como ele enfrentou tudo aquilo por amor a mim, por amor a você, por amor à humanidade. Ele deu a sua vida. Esse último texto aqui, né, que eu acabei de ler, 1 Pedro 2,24, aí, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas somos sarados. Contar, e olha, quem não assistiu o filme de Cristo, da obra da redenção, quem já não leu a Bíblia, quem já não teve na igreja, não viu pregações a respeito de tudo aquilo que ele fez para salvar a humanidade, da situação que ele passou por nós, do problema, a problemática que ele enfrentou para livrar a humanidade. Você só vai falar daquilo que você viu e ouviu. Não sabe o que vai acontecer. Deus vai usar você, vai usar a sua vida, vai usar a sua alma. Um dia um novo convertido na igreja foi evangelizar. Foi lá ser testemunha. Daí ele contando depois. Conheci um homem numa casa, uma família. O cara tinha uma altura assim formidável, corpulento, forte. Mas daí eu falei que eu tinha vindo falar de Jesus e falou daquilo que ele viu e ouviu. E no que ele começa a falar, o homem começa a lacrimejar. Daqui a pouco o homem estava chorando copiosamente. Por quê? Porque à medida que você fala, o Espírito de Deus convence do pecado, da justiça e do juízo. Né? Ele diz que a Bíblia, no livro dos Provérbios, diz que sábio é o ganhador de almas, o ganhador de almas sábio é. Mas na verdade é ele que faz. A gente só é o porta-voz da palavra. De repente aquele homem enorme começou a chorar. E ele pergunta se quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu quero. Aí o homem ajoelhou. De repente ele falou, meu Deus do céu, o que diz que eu estou fazendo aqui, né? Aquele brutamontes dentro da casa dele, na frente da família, se ajoelhou diante dele, ele ficou estupefato. Ele ficou boquiaberto. Por quê? Porque à medida que você testemunha, Deus age, Deus salva, Deus cura, Deus batiza, Deus liberta. E ele se assustou com aquilo. Ele mesmo fez. Ele mesmo criou aquela situação, porque ele foi testemunhar. E quando ele viu o resultado, ele se espantou. Mas não se espante, não. Não se espante. Por quê? Porque se você começar a testemunhar, se você cumprir o ide, pregar o evangelho a toda criatura, você vai falar para um, para outro, alguns não vão aceitar, alguns vão virar as costas. Já teve gente que me xingou de tudo quanto é nome. Mas sempre há aquele que está com o coração aberto. E aí Deus vai agir nele e ele vai se converter. Se você vê um brutamonte chorar, não estranha não. É a mão de Deus tomando tudo aquilo que você está testemunhando e salvando uma alma. Faz a sua parte. Prega aquilo que você ouviu. Fala daquilo que você viu. E você vai ver a mão de Deus agir. Faça isso. Experimenta fazer. Tito, capítulo 3.
versículos 3, 4 e 5. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade, o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não por obra de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O que o versículo está dizendo? A gente fazia tudo errado. A gente só fazia coisa errada. Mas um dia nós encontramos o Salvador, Jesus de Nazaré. E ele nos mudou, nos transformou. Diz assim, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Nos mudou. Isto por si só já é uma grande maneira de testemunhar. Testemunhar aquilo que aconteceu com você. Como você era. Como você teve o um encontro com Cristo. E como você ficou depois. E isso é chamado de testemunho, né? Basta você dar um testemunho. E olha, se você tem que falar daquilo que você viu e ouviu, que coisa mais forte do que você viu e ouviu que aconteceu com você? Então, você falar da sua transformação, da sua mudança, pode abrir os olhos das pessoas para verem que esse Deus faz uma transformação maravilhosa nas vidas. Ele muda pessoas, ele transforma vidas. O sujeito chega diante dele cheio de problemas, cheio de dificuldade, cheio de vícios. Ele muda, ele transforma, ele liberta. Contar isso é uma maneira de você testemunhar daquilo que você viu e ouviu. Para pensar, eu era do pagode, da balada. Minha vida até os 26 anos era só balada, pagode. Eu vivia no meio do samba. Adorava aquilo. Mas aí eu comecei a falar com Deus e eu fiz uma proposta para ele. Deus, eu quero te conhecer. Né? Na época eu tinha um vazio espiritual, eu sentia a necessidade de um amor. Daí eu propus para ele. Só que tem uma coisa, eu preciso ter certeza de que o Senhor é Deus. Daí eu falei, se o Senhor me converter sem minha ajuda, eu faço o que o Senhor quiser. Aí eu fui numa igreja 3 meses. 3 meses. Falaram, vem aqui 3 meses. O Senhor é Deus. E o Senhor me mudar, me transformar, me salvar, sem minha ajuda, eu faço o que o Senhor quiser. Ainda falava assim, eu vou numa igreja 3 meses. 3 meses. Já vou arrumar cigarro escondidinho, dinheiro, sair da igreja e vou para a balada. Eu só vou fazer isso. Se o Senhor me salvar em 3 meses, eu trabalho para o Senhor. Faço o que o Senhor quiser. Não demorou muito tempo, eu estava doente e endemoniado. O resto, você já pode até imaginar. Antes de conhecer o pão que amassou o diabo, eu comi o pão que o diabo amassou. Mas depois que eu comi o pão que o diabo amassou,
Aí eu conheci o pão que amassou o diabo, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Me mudou, me transformou, me fez entrar. Sabe, a Bíblia é clara, Deus não salva ninguém à força. Ele não salva. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Eu era filho de crente. Anjos me protegiam. Ele só tirou os anjos. Olha, esse aí, ó. Pronto, estava lá eu doente, endemoniado. Depois vim para a igreja, ser liberto, ser salvo, ser batizado do Espírito Santo e sair testemunhando dele, foi a consequência. Algumas pessoas já me falaram, você é maluco. Como você vai fazer uma proposta dessa com Deus? Pode até ser uma maluquice. Mas isso me levou a conhecer e ver milagres do Deus Todo-Poderoso. E quando eu conto as coisas em detalhes, as coisas que eu vivi em detalhes, quando eu conto, muitas pessoas se convertem. Sabe por quê? Porque nem todo mundo quer passar as experiências que eu passei. Tem uma maneira mais fácil. Crer, ser batizado e ser salvo. Mas o testemunho que você vive, a fase que você vive, em que você chega e dá de frente com Cristo, e Ele faz uma transformação na sua vida, isso mostra para as pessoas que tem um Deus, existe um Deus, e que esse Deus transforma vidas. Se você falar daquilo que você viu e ouviu, vidas vão ser salvas, pessoas vão ser mudadas. Então você já prestou atenção no vídeo anterior? Eu falei que você tinha que falar de Cristo. Agora é falar daquilo que você viu e ouviu em você, a sua transformação, a sua mudança. É um testemunho. E você vai testemunhar de Cristo. Esse é o motivo dos nossos vídeos agora. Testemunhando Cristo. Faça isso. Conta para as pessoas aquilo que Deus fez para você. Você vai ver que também vai salvar almas. Vai mudar vidas. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aí vem a questão, né? Do que eu vou falar? Você vai falar daquilo que você viu e ouviu. Mas você viu e ouviu o quê? Que só há um Salvador. Só existe um mediador entre Deus e os homens. Tem um monte de gente buscando um monte de formas de salvação. Uns querem ser bonzinho, querem fazer boas obras. Isso é ótimo. Mas para alcançar a salvação, você tem que passar por Cristo. Outros adoram imagens de santo. Outros adoram Maria. Mas eu quero lembrar você de uma coisa. Está escrito, só há um mediador entre Deus e todos os homens. Até o Papa já mandou um aviso por escrito para todos os católicos. Você aprende com Maria, você aprende com Paulo, você aprende com Pedro, você aprende com Timóteo, você aprende com todo mundo. Mas o Salvador só existe um. É Jesus de Nazaré. E tem mais. Ele diz assim, tudo que pedirdes em meu nome, recebereis. Tudo. Então, até quando você vai orar, você fala com Deus, você adora a Deus, você louva a Deus, você agradece a Deus, você pede a Deus.
mas você usa o nome dele. Quando termina a oração é clássico. Tem que terminar assim, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Amém. É através dele. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Tem um monte de filhos pegando os santos, carregando no meio das ruas, aquela multidão. Mas a Bíblia está sendo clara. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quando você crê nele, quando você aceita ele, ele te dá o perdão dos seus pecados. O Espírito Santo vem morar dentro de você. Você é transformado, como nós vimos no vídeo anterior. Você é mudado, transformado. Você se transforma numa testemunha. E você vai testemunhar isso. Só tem um Salvador. Só Jesus salva. Só Jesus. Só existe um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Só ele faz essa mediação. Tudo tem que passar por ele. Tem até um versículo que diz assim: todo joelho deve se dobrar ao nome de Jesus. Se você não aprendeu ainda, vai aprender no futuro. Mas que todo joelho vai se dobrar ao nome de Jesus, vai. Porque foi ele que deu a vida por nós. E Deus está glorificando o Filho que fez tudo. Então, meu querido, eu não sei o que eu vou pregar. Fala para todo mundo, só tem um Salvador. Jesus Cristo. Jesus Cristo, homem. Só tem um Salvador. Anuncia isso, fala disso, conta aquilo que você viu e ouviu. Mas eu nem conheço a Bíblia direito. Aí é outra história. Aí é outro ide. Ide e ensinai as nações. Nós não estamos falando desse. Nós estamos falando do ide, pregai o evangelho. São dois ides. Ide, pregai o evangelho. Não precisa pré-requisito. Não tenho estudo nenhum. Não tenho diploma. Você não precisa de diploma para falar daquilo que você viu e ouviu. Nunca estudei isso. Não precisa, você vai falar daquilo que você viu e ouviu. E Deus vai salvar almas. Deus vai mudar vidas. Mas eu queria fazer um trabalho completo. Eu quero falar, quero mostrar que só tem um mediador, mas quero ensinar também. Bom, aí é outra conversa. Aí você vai conhecer esse livro aqui. Você vai estudar. Você vai comer. Para quê? Para dominar tudo. Quando eu falo comer, é uma expressão bíblica que diz que é você ler, entender, conhecer e explicar. Então, se você quer cumprir o segundo id, aí vai ter que conhecer. E olha que esse livro não é fácil, não. Ele levou entre 1.500 a 1.600 anos para ser escrito. Imagina o conhecimento que tem aqui dentro. Vai estudar bastante. E tem homens que estudam a vida inteira e não conseguem dominar tudo. Mas, eu, por exemplo, estou desde os 26 anos estudando o livro. Mas só tem um mediador, um só. E você vai falar daquilo que você viu e ouviu sobre ele. E vai explicar. Gente, no Brasil tem um monte de gente idolatrando um monte de coisa. Mas só tem um mediador. Precisa conhecer Cristo.
né? Precisa. É só olhar o manual do fabricante. Todo mundo precisa conhecer Cristo. Vai lá e anuncia isso. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nosso tema é testemunhar aquilo que você viu e ouviu. Ao testemunhar daquilo que você viu e ouviu, você pode falar de Cristo. Você pode falar que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Você pode contar o seu testemunho do que ele fez na sua vida. Olha quanto assunto tem, olha quanta coisa tem, né? E nesse caso aqui, com esse versículo, você pode mostrar para a pessoa que a salvação é por meio da fé. Sabe? Tem gente que acredita porque ele é bonzinho, ele vai ser salvo. Não, eu não mato, não roubo, não ando com a mulher dos outros, faço bem para todo mundo, dou cesta básica, ajudo os pobres. Maravilhoso você fazer isso. Mas isso não garante a salvação. A salvação são boas obras. A salvação é pela fé. É preciso crer. Crer. Você crê, ele perdoa o seu pecado. Você é transformado e ele escreve o seu nome lá no livro da vida. Então tem um ato sobrenatural. Tem um ato que só Deus pode fazer. Olha o que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então ninguém vai poder dizer, falar, eu fui salvo porque eu era bonzinho, porque eu andava direito, que eu fazia as coisas. Não, você só vai ser salvo por meio da fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. É preciso fé. Uma vez eu estava conversando com um jovem, e eu estava contando para ele, testemunhando os milagres que eu tinha visto, ouvido, né? Aí ele virou para mim e ele disse, não acredito em nada disso, sinto muito, me desculpa. Ele foi até, né, sincero, não acredito, sinto muito. Aí eu virei para ele e falei assim, que pena, que dó. E por quê? Porque fé não é ver para crer, é crer para ver. Então, se você não acredita, você nunca vai ver Deus fazer nada. Por quê? Porque você fechou a porta por dentro. Lembre-se, não é ver para crer, é crer para aí você vai ver, porque daí Deus vai fazer para você. Aí ele parou, deu uma pensada, e ele disse para mim, a gente precisa conversar mais sobre isso. Eu falei, então a gente precisa conversar mais sobre isso. Porque pela fé, se você não acredita, fechou a porta por dentro. Disse para Deus, não me interessa, eu não acredito em nada disso. É uma atitude de soberba. Para Deus você tem que ser humilde. Senhor, eu quero crer, Senhor. Mas tem misericórdia de mim. Mostra para mim a verdade. Mostra para mim as coisas espirituais. Mostra para mim as coisas sobrenaturais. Se você for humilde pela fé, ele vai te mostrar. Ele mostrou para mim. Por que ele não vai mostrar para você? Vai sim, como não? É pela fé.
Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. As pessoas precisam saber disso. Tem um monte de gente tentando obter a salvação eterna de um monte de maneiras diferentes. Mas a salvação é pela fé. E pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode testemunhar isso, você pode abrir os olhos das pessoas. Porque qualquer pessoa que crer em Cristo pela fé vai ser salvo. Vai ser liberto, vai ser mudado, vai ser transformado. E você pode ser o veículo que Deus vai usar para essa transformação. Olha que coisa gozada. É Ele que salva, é Ele que cura, é Ele que batiza, é Ele que liberta, Ele faz tudo. Né? Mas Ele diz assim, aquele que ganha a alma sábio é. Quer dizer, Ele faz tudo. Mas como nós somos o porta-voz da mensagem, nós nos tornamos parceiros. A gente automaticamente faz uma parceria com Ele. Do tipo assim, Deus, eu vou lá, falo, e o Senhor faz, tá? É bem assim. É uma parceria. Eu falo e o Senhor faz. Ele salva, cura, batiza, liberta, transforma, muda a vida, leva para a vida eterna. Ele faz tudo, Ele faz tudo. O que a gente faz? Uma parte muito pequenininha. Mas Ele ainda diz, aquele que ganha a alma, sábio é. Olha, o princípio da sabedoria, a Bíblia diz, é o temor do Senhor. Só de você conhecer Ele, temer Ele, você já entrou dentro da sabedoria. Mas a sabedoria por inteiro é ganhar almas. Seja um ganhador de almas. Mostre para eles que é pela fé. No nome de Jesus. Amém. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Testemunhar sobre a Bíblia. A Bíblia é chamada de os livros dos livros. Não é um livro comum, mas a maioria das pessoas não conhece. A Bíblia é o livro mais caro e o mais barato que tem. Por quê? Porque uma antiguidade, uma Bíblia vendida como antiguidade, pega um preço enorme. Mas produzida em série, barateia o custo, ela não é cara. A Bíblia foi produzida entre 1500 a 1600 anos por 40 homens que Deus chamou. A Bíblia é o livro dos livros, é o livro sagrado. Falar sobre ela é uma coisa fantástica. E a maioria da nova geração não conhece a Bíblia. Por isso é que nós devemos testemunhar sobre a Bíblia. Por exemplo, imagina que alguém vai fazer uma Bíblia. Eles contratam 40 homens para escrever sobre Deus. Aí o dia que ele juntar o testemunho desses 40 homens, ele vai ter uma miscelânea. Por quê? Porque cada pessoa fala de Deus à sua maneira. Vai ter 40 deuses. Agora, a Bíblia todinha, feita por homens que nem se conheceram. Alguns não se conheceram. Em 3 línguas diferentes, em 1500 a 1600 anos, produzindo a Bíblia. E ela é toda cristocêntrica. Ela tem Cristo como centro de tudo. Agora, tem um monte de gente que não sabe nada disso. Tem gente que despreza o livro. Mas é um livro que tem um conteúdo, por alguns é chamado de um manual do fabricante. Como
Que explicação o ser humano vai dar se um dia ele for convocado até o trono de Deus e ele perguntar: por que você não leu a Bíblia? Não tem explicação, não é? E a própria Bíblia diz, em Romanos, no capítulo 1, que todo mundo vai ficar indesculpável. Ah, eu sinto muito, Senhor, eu não conhecia, não sabia, ninguém me falou. Falou, como não falou? E a criação? A criação testemunha que há um Criador. Então, todo mundo vai ser inexcusável, a Bíblia diz em Romanos. Conhecer a Bíblia é obrigação de todo mundo conhecer o manual do fabricante. Como que você vai procurar um Deus e não procura na Bíblia? Como que você não conhece a Bíblia e não vai perguntar para quem conhece? Não tem explicação. E as pessoas precisam saber disso. E quem vai falar sobre isso? Nós, eu, você, qualquer cristão que está me ouvindo. É por isso que a Bíblia manda: ide, pregai o evangelho. Ide, ensinai as nações. É para isso que existe o ide. Falar sobre a Bíblia também é uma das maneiras de propagar o evangelho, de testemunhar a obra da redenção que Deus criou para salvar a humanidade. Todos nós temos que fazer isso. E isso a tempo e fora de tempo, diz a própria Bíblia. Ah, eu não vou porque Deus não me chamou, não me avisou. Está escrito. É só executar. E se você executar, pode ter certeza, ele vai te ajudar. Inclusive, eu estava vendo um documentário do Mel Gibson, um entrevistador do Mel Gibson, quando ele fez aquela Paixão de Cristo. Diz que coisas sobrenaturais começaram a acontecer no set de filmagem. Por quê? Porque ao se envolver naquele filme A Paixão de Cristo, ele começou a criar um material profundo que testemunhava aquilo que estava escrito na Bíblia. E daí o sobrenatural entrou em ação, tanto de Deus como das trevas. E ele percebeu, ao fazer o filme, que ele estava entrando num campo diferente. Porque começaram a acontecer fatos sobrenaturais vindo da luz e fatos sobrenaturais vindo das trevas. Quando você começa a propagar o Evangelho de Jesus Cristo de alguma maneira, a propagar a mensagem da Bíblia Sagrada, coisas vão acontecer. Pessoas vão se converter. Deus vai salvar almas. Deus vai salvar vidas. Haverá uma resposta do céu, mas também haverá uma resposta do inferno. Você vai começar a conviver com coisas sobrenaturais. Eu convivo a minha vida toda, desde 26 anos. Desde que eu me converti. Desde que eu prego o Evangelho de Jesus Cristo. Desde que eu falo desse livro, eu tenho convivido com a sobrenatural. É Deus salvando almas e o diabo querendo me impedir de fazer. É luta, mas é uma guerra espiritual. É a guerra do bem contra o mal. E esse livro aqui é fundamental, meu. É fundamental. Porque, baseado nesse livro aqui, nós podemos alcançar a vida eterna. Vida eterna. Tem uma vida eterna aguardando por você. Tem uma vida eterna aguardando por mim. Nós podemos ser salvos. E esse livro aqui é que explica tudo. Explica tudo. Divulgar esse livro faz parte. É o que devemos fazer. Testemunhar do livro. Atos 2, 38 e 39. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Eu estava vendo vídeos na internet uns dias atrás, e um vídeo me chamou a atenção. Era um cristão questionando o fato de que igrejas fazem um convite ao arrependimento, né? Convidar um crente para aceitar Jesus, convidar uma pessoa visitante a aceitar Jesus. Muitas igrejas fazem, e a minha também faz isso. E ele questionava que esse convite não existe, não pode acontecer. Mas está aqui, ó. Pedro faz um convite ao arrependimento. Pedro faz um convite a aceitar essa verdade na vida. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Se arrependa, se batize, e você vai receber o Espírito Santo. É o que ele está dizendo. Então, como não fazer um convite ao arrependimento? É bíblico, está aqui. E você que vai testemunhar de Cristo, convidar uma pessoa ao arrependimento faz parte. João Batista convidava ao arrependimento. Atos dos Apóstolos, Pedro está convidando ao arrependimento. Jesus convidava ao arrependimento. Então, convite ao arrependimento é a forma de se finalizar um testemunho, uma pregação, e de pregar o evangelho. Pregou, convite ao arrependimento. E de ensinar as nações. Ensinou, convite ao arrependimento. Está aqui, está claro, né? Então, toda vez que você for testemunhar de Cristo, vai preparado. Eu preciso fazer um convite para a pessoa aceitar Cristo como Salvador. Eu preciso fazer um convite para que ele se arrependa. E o convite, o padrão do convite está dizendo aqui. Você é convidado ao arrependimento, se arrependeu, tem o perdão do pecado, vai receber o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus e é uma promessa divina. Porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos, e a todos que estão longe, a tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Está estendendo para todo mundo. Todo mundo pode ser convidado ao arrependimento. Todo mundo pode se arrepender dos seus pecados. Todo mundo pode receber o Espírito Santo na sua vida. Eu me lembro uma vez que uma mulher falou para mim: mas eu não sou digna de receber o Espírito Santo. Ela se surpreendeu com a minha resposta. Eu falei: não é mesmo? Aí ela regalou os olhos. Mas por que não sou? Porque você não acredita. Se você acreditasse que se arrependendo, o sangue de Jesus te perdoa de todo o pecado e te torna digna de receber o Espírito Santo, se você cresce nisso, pronto. É o que você precisava para receber o Espírito Santo. Crer é pela fé, tudo é pela fé, pela graça sois salvos. Por meio da fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Então, no momento que você creu, você tem o perdão dos pecados e o Espírito de Deus vem morar em você. Ele vai te dirigir, ele vai te direcionar, ele vai te ensinar as verdades das Escrituras e você vai caminhar em direção ao céu. Ao fim de tudo, é a vida eterna. A promessa de Cristo é salvar o que havia se perdido e conceder vida eterna. Então, o convite ao arrependimento faz parte de tudo aquilo que você for testemunhar. Convite ao arrependimento. Não se esqueça disso. As pessoas precisam
aceitar esse arrependimento. Precisam crer nesse arrependimento. E no Espírito de Deus que vem logo em seguida. E olha, quando o Espírito Santo entra, ele faz nascer de novo. Ele faz morrer para o mundo da iniquidade do pecado e faz nascer para Deus como uma nova criatura. Está escrito. Ele faz mudanças. Ele faz alterações. Sim, ele faz um milagre no interior da vida. E tudo vem através do convite ao arrependimento que eu acabei de ler aqui para vocês. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Convite ao arrependimento faz parte de qualquer testemunho. Eu vou lá falar do que Deus fez na minha igreja. Não se esqueça, convide as pessoas ao arrependimento. Eu vou falar de Jesus, vou falar da Bíblia, vou falar Não se esqueça, faz parte um convite ao arrependimento. Porque Deus tem promessa e Deus vai executar essas promessas na vida daqueles que recebem os testemunhos. Testemunhar a Cristo e terminar com um convite ao arrependimento. Está escrito. Acabei de ler para vocês. É o livro que Deus deixou para nós.